Meus caros amigos, prezados senhores, senhoras, gente de bem, volto a falar hoje sobre alienação parental. Eu quero falar com vocês hoje sobre um tema que estudei profundamente e eu espero que possa ser útil ao aquilo que nós estamos militando, que é a revogação da lei da alienação parental. Eu quero falar sobre a previsibilidade de filicídio. Felicídio é morte de criança causada pelo pai nas ocorrências de abuso, de importunação sexual e maus tratos infantis. Previsibilidade da possibilidade de ocorrer o crime de filicídio. Ele existe, ele acontecerá se não for adotado o artigo 130 do Estatuto da Criança e Adolescente, que dará a antecipação de tutela determinando o afastamento do agressor. Esse artigo tem sido ignorado na vara da família e sucessões, e em lugar disso tem se operado em cima de uma lei feita, baseada em uma filosofia e um princípio de um pedófilo, Gardner, de sorte que nós estamos aí com a lei da alienação parental, causando um estrago enorme na sociedade. O que ocorre? O genitor que ouve a criança se queixando que o pai ou a mãe está abusando, importunando ou maltratando, muitas das vezes a mãe não dá ouvido à voz da criança ou põe em dúvida aquilo que a criança está dizendo. Mas ela deveria levar sim ao conhecimento da autoridade, mas quando ela faz isto, o que ocorre? O genitor agressor, mencionado pela criança, ele comparece na delegacia e alega que está havendo alegação parental. A partir daí, a Lei 12.318/2010, que tem no Congresso Nacional também mais 3 projetos pedindo sua revogação, mas não caminha como deveria, a vida desse genitor que levou a notícia à delegacia da polícia vira um inferno. O juiz deveria afastar o abusador ou agressor da criança, mas ele não o faz. E não faz porque existe a Lei 12.318/2010, e quando alegado que ela é uma lei injusta, perversa, simplesmente alegam que ela está no mundo jurídico e ela tem que ser usada. O juiz, ao invés de afastar a criança do abusador, ele determina exames psicossociais onde o psicólogo, que deveria apenas apurar que existe uma conexão, uma percepção da fala da criança com o que está nos autos, com o que está no processo, esse psicólogo, ele acaba por promover uma lavagem cerebral na criança no intuito de reaproximá-la do agressor. Em um sem número de situações que analisamos, acaba com a morte da criança e da mãe, mortos pelo pai, que está sendo denunciado como uma verdadeira queima de arquivo.
o juiz deveria obrigatoriamente determinar o afastamento do agressor da criança imediatamente tenha conhecimento da notícia de abuso sexual e demais cometidos crimes contra essa criança. O juiz, não afastando a criança do agressor, e esta vier a sofrer danos como morte, traumas psicológicos, esse juiz deveria ser responsabilizado, não só o juiz da causa, mas em havendo recurso, todos os que pactuaram com esta prática, ou sejam, os desembargadores, enfim, o Tribunal de Justiça como um todo, deveria ser apenado por sua omissão e cumplicidade no nefasto acontecimento. O acompanhamento psicológico que temos observado em todos os processos, ao psicólogo é dado a ordem de induzir a criança a se reaproximar do pai. O que deveria fazer o psicólogo, quer nomeado pelo juiz ou o psicólogo contratado particularmente? Ele deveria se preocupar em levar a criança a superar o trauma vivido, sem, contudo, querer induzi-la à reaproximação com seu algoz. Nesse aspecto, nós temos conhecimento real de duas situações. Uma delas, a criança que supera esse trauma que vivenciou, quando adulta, ela fará com os filhos o contrário do que fizeram com ela. Eu entendo isto como superação de uma situação doída que lhe fizeram e não querem eles agora que os filhos passem pela mesma dor. Mas se não houver esse tratamento do psicólogo direcionado para esse lado, e o psicólogo partir para o outro lado, o que é muito mais frequente, a criança, quando induzida a reaproximar de seu agressor, quando for adulta, ela irá transferir todas as dores que lhe causaram quando infantes. E ela irá transferir essas dores para os seus filhos. É a grande maioria dos casos. Na Comissão Parlamentar de Inquérito dos Maus-Tratos Infantis do Senado, que iniciou em 2016 e terminou no dia 6 de dezembro de 2018, onde o escritório nosso prestou uma colaboração, enviamos para lá mais de 1.600 documentos provando aquilo que nós havíamos afirmado e estamos afirmando até agora. Lá na CPI ficou constatado, com a análise de mais de 5.000 casos que foram levados para a CPI, que 70% dos casos, ou seja, de cada 10 crianças abusadas, 7, ao tornarem-se adultas, irão transferir a dor que sofreram na infância para os seus filhos. Diante da notícia de que a criança está sendo abusada, a continuidade da vivência com o agressor, a qualquer momento esta criança pode ser morta pelo agressor. Portanto, é previsível, sim, que uma criança que fala que está sendo abusada pelo genitor, ela está na rota de um filicídio. Por outro lado,
ou de outra banda, como se fala no linguajar jurídico, o judiciário peca em não conceder uma liminar ou antecipação de tutela para determinar o afastamento do agressor logo que recebe o pedido da medida protetiva. As discussões sobre competência, sobre legitimidade de partes e outros fatores são perfumaria que deveriam ser discutidos após a concessão da medida protetiva. Pois enquanto a falta da medida protetiva não é concedida, a criança pode ser morta. Nesse aspecto, o Tribunal de Justiça, ele toma para si a absoluta responsabilidade, como corréu, se a criança for morta em face dessa demora. Uma análise comportamental expressa nos autos, o que é perfeitamente factível ou possível, são suficientes para autorizar a medida protetiva ou a tutela antecipada. São medidas urgentes e a sua não concessão, vindo ocorrer o filicídio, o tribunal deve ser responsabilizado. Esta é a posição sustentada por Alonso Advogados. Espero ter esclarecido alguma dúvida em relação ao tema abordado. Em um outro momento, eu me comprometo com vocês a trazer para vocês um estudo que nós fizemos sobre o papel da psicanálise diante da lei da alienação parental. Muito obrigado pela atenção dos senhores. E quero dizer que nós continuamos lutando para que a lei da alienação parental, a lei 12.318/2010, seja revogada. Já disse por centenas de vezes que ela não comporta remendo, ela não comporta ajuste, ela não comporta reforma, ela deve ser simplesmente revogada. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. E até uma próxima vez, querendo Deus.